Pai, nós abençoamos a pastora nessa manhã e que ela compartilhe a palavra debaixo da unção do Senhor, guiada pelo Teu Espírito. Os nossos corações estão abertos, Deus, para receber a Tua boa mensagem nessa manhã. É isso que nós oramos e já nos alegramos em Tua presença, Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós estamos falando esse ano, né? De semeadura. E semeadura para que nós possamos colher. Porque toda árvore dá fruto. Mas você já viu alguma árvore comendo do seu fruto? Do seu próprio fruto? Uma macieira comendo maçã? Uma laranjeira chupando laranja? Não. Ela produz fruto para alguém. Assim somos nós. Nós estamos semeando para produzir frutos, para darmos para alguém, para oferecer para alguém. E esse mês, o fruto que nós estamos semeando na nossa vida é bondade. E o pastor Kleber diz, no culto da semana passada, que a bondade, fruto do Espírito, não é segundo os padrões dessa terra, porque é falha, interesseira, rasa, se manifesta somente apenas para quem eu espero algo de volta. A bondade nos padrões desse mundo é limitada. Então, essa bondade não é fruto do Espírito, porque a bondade, fruto do Espírito, é diferente. Ela não é baseada no mérito. Ela não é baseada porque eu sou bacana, porque eu faço algo. Ela não é baseada nas minhas habilidades. A bondade gerada pelo Espírito Santo é diferente. E nós vamos ver hoje. E nós vamos entender o quanto nós precisamos conhecer, o quanto nós precisamos saber. Porque se esse ano nós estamos semeando, alguma coisa vai nascer. Amém? Então eu gostaria que você abrisse lá em 2 Samuel, capítulo 9, que nós vamos falar da história de Mefibosete. Gente, seu Roberto está aqui. Seu Roberto, Deus abençoe, querido. Meu cunhado Beraldi também com tanta alegria. Deus abençoe a vida de vocês. Esse pastor aqui também, ó, que está levantando o dedo, dando positivo, cabeludo. 2 Samuel, capítulo 9. Acharam? 2 Samuel, capítulo 9. Deixa eu abrir já uma garrafinha. Nairzinha que faz isso para mim. Versículo 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul para que eu trate com bondade? Por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então vamos parar aqui um instantinho. Davi, se você voltar no capítulo 8, no finalzinho do versículo 14, não, mentira, no versículo 15, Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Aqui, no versículo
8, ele está falando que Davi estava reinando e administrando todo Israel com justiça. Ele era da tribo de Judá, você lembra? Mas ele não tinha a tribo de Judá como preferência. Era imparcial. Ele administrou e agiu com justiça para todo Israel, prefigurando aqui o reinado de Jesus. Amém? Agora, no capítulo 9, começa falando que ele chega, depois de estabelecido todo o reino acertado, ele já como rei sobre todo Israel, tudo isso aí, ele chega. Eu não sei se ele lembrou, a Bíblia não fala isso, mas ele chega assim: será que existe alguém da casa, da família de Saul, para que eu trate com bondade? Então ele começa a despertar algo que ele tinha feito com Jonatas no passado. Ele tinha feito uma aliança. Ele e Jonatas tinham realizado ali um trato, uma aliança de amor, por causa dessa amizade que eles tinham. E Davi se lembra disso. Então ele pega e ele fala: por causa do meu amigo Jonatas. E ele fica com aquilo lá, ele tinha esse compromisso, então ele tinha que saber por quê. Saul e 3 filhos tinham sido mortos numa batalha contra os filisteus, quando os filisteus atacam Israel, e ali Saul e 3 filhos morrem, inclusive Jonatas. E Saul, com a mulher oficial, porque ele tinha mais mulheres, concubinas, ele tinha 4 filhos. Se morreram 3 nessa luta aí, nesse ataque dos filisteus, um escapou, Isbosete. E ele vai lá para aquelas 2 tribos e meia que quiseram ficar na divisão das tribos. Antes de atravessar o Jordão, ele vai para uma cidade dessa tribo de Manassés. E ali ele tenta colocar, se entronizar, se tornar rei. E depois ele não consegue, também ele é morto, e enfim, ele vai e nessa ocasião, então já estava tudo resolvido, Davi já era rei sobre todo Israel, e ali ele começa a colocar ainda mais a casa em ordem, e nessa colocação da ordem de casa, ele lembra dessa aliança que ele tinha com Jonatas. E ali no meio, alguém falou assim: olha, tem Ziba. Ziba era um servo de Saul, mas que agora deve estar cuidando de Mefibosete, sei lá, né? Então ele falou assim: olha, tudo bem, então manda vir Ziba. Então chamaram Ziba, que era um dos servos de Saul, e o rei perguntou: tem alguém da família de Saul para que eu possa mostrar a bondade de Deus? Primeiro ele fala: eu quero tratar com bondade por causa da aliança que eu fiz com o meu amigo Jonatas. Para Ziba ele fala: eu quero mostrar a bondade de Deus. Gente, nós precisamos conhecer esse Deus. É inaceitável uma moça querer casar, a não ser que seja casamento arranjado, mas isso não é na nossa cultura, sem conhecer o noivo. Meninas, vocês antes de casarem não tinham curiosidade de conhecer seu marido? De saber o que ele fazia, de como é, tudo isso aí? Não existe isso. Gente, eu vou casar sem conhecer meu noivo? Jesus vai voltar sem a noiva conhecer? Eu não estou falando de estar no culto toda semana. Eu não estou falando de permanecer dizimando, jejuando, orando, lendo a palavra. Eu estou falando de um relacionamento com Ele, para que eu possa conhecer essa natureza do noivo. Porque lá em Êxodo 34,
Lembra quando Moisés, Deus falou, eu não vou mais com esse povo, vocês vão sozinhos, a minha presença não vai mais. Moisés falou assim, não, se o Senhor não for conosco, não vai ter diferença entre nós e todo o povo. Mas eu quero te conhecer. E Deus fala para Moisés, então se coloca na rocha que eu vou me revelar a você. Agora, Moisés viu Deus? Não, mas ele conheceu a natureza de Deus. Por isso que ele fala que Deus é misericordioso, compassivo, amoroso, fiel. Então nós precisamos conhecer essa natureza do nosso noivo, esses atributos que é dele. E a bondade faz parte desse atributo. Vamos continuar. Então, ele quer mostrar a bondade de Deus. Então, aí Ziba fala, não, tem um ainda que é filho de Jonatas. Gente, era tudo o que Davi precisava saber. E onde ele está? Ele está lá em Lodebar. Lodebar também fazia parte dessas 2,5 tribos, lá no norte da tribo de Manassés, mas põe longe nisso. Sabe aqui no Brasil, a pontinha lá do Amapá? Era lá. Era longe. E por que esse menino foi para Lodebar? Por quê? Quando ele tinha 5 anos de idade, Israel foi atacada pelos filisteus e morreu Saul e os 3 filhos, como eu já falei. A ama do menino, da criança de 5 anos, devia ser socadinho, né? Porque para ela deixar o menino cair, não devia ser levezinho, mas também ele estava com medo, estava fugindo, porque os filisteus estavam atacando. Ela pega a criança, não fala da mãe da criança. A gente não sabe o que pode ter acontecido, a Bíblia não fala, não faz referência, não diz nada. Ela pega a criança e, na pressa, ela foge, tentando fugir, e deixa a criança cair e ele machuca os 2 pés. Com certeza deve ter quebrado, moído os pezinhos da criança. Imagina a dor que essa criança passou. Só que não existia ortopedista. Só que não existia gesso. Então, ele foi curando esses pezinhos, tudo errado. E chegou num tempo que esse menino, Mefibosete, que não era esse nome que Davi deu para ele, que Mefibosete significa vergonha. Vergonha é o significado do nome dele. Ele ficou coxo dos 2 pés. Eu tinha um amigo, ele já faleceu, que ele também tinha deficiência nos pés. Então, ele andava com os joelhos, tinha uma proteção aqui, e ele andava de joelhos. A dificuldade para tudo era muito difícil. E agora você imagine lá, que não tinha cadeira de rodas, com certeza, será que ele tinha uma muleta? Devia existir, né, pastor? Naquele tempo já uma muletinha. Mas era difícil. Então ele vai se esconder porque ele estava com medo dos filisteus, fugiram. E depois, quando Davi se estabelece como rei, o que acontece? Todos da família do antigo rei eram mortos, para que não houvesse uma rebelião, para que eles tomassem o trono. E Mefibosete era herdeiro do trono, ele era príncipe, irmãos. Ele tinha todo o direito de reinar, porque ele era o único da família de Saul que ainda existia. Nesse tempo, Isbosete já tinha morrido. Parece que os filhos dele que o mataram. Então, ele tinha todo o direito de herdar o trono e reinar sobre Israel. Só que ele se esconde. Primeiro, por medo dos filisteus, e segundo, por causa dessa prática que tinha de matar todos da família do rei anterior. Hoje, irmãos, não existe isso, né? Eles não saem matando do governo anterior, mas limpa tudo, tira tudo que diz respeito ao governo anterior, é ministro, é
cargo de confiança, tudo sai. E ali ele mora nesse lugar. Outro detalhe, esse lugar, além de ser muito longe, era um lugar Lodebar. Significa um lugar árido, sem pastagem, um deserto mesmo. A vergonha foi morar num lugar árido. E ali ele cresce, ali ele vive. Aconteceu isso com 5 anos de idade. Quando Davi pergunta se ainda há alguém, resta alguém, ele já devia ter uma certa idade, porque passaram anos aqui. Então ele vai e manda chamar Mefibosete desse lugar. Então, versículo 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Gente, eu não sei se para ele, que tinha problema nos pés, foi difícil de prostrar com o rosto em terra. Mas a primeira atitude dele foi essa. Ele foi e se prostrou diante do rei. Nós que somos deficientes, nós que somos incapazes, nós temos que ter essa postura de nos prostrar, porque em pé, sob os nossos pés, nós não conseguiremos nada. Então, mesmo que diante de toda dificuldade, eu não sei se era uma muleta, eu não sei se ele se arrastava, eu não sei se estava fácil, eu não sei se ele estava numa cadeira, eu não sei se ele veio num cavalo, eu só sei que ele se jogou e se prostra diante do rei. A nossa atitude, tá? Então, antes de dar continuidade, eu quero que você fique imaginando que nós somos Mefibosete. Nós somos incapazes, nós tínhamos tudo, nós éramos príncipes e princesas do Senhor. Lá em Adão, nós conquistamos tudo que quando Deus criou todas as coisas, Deus deu tudo para nós, mas em Adão nós perdemos tudo. Mefibosete perdeu tudo quando o avô dele faleceu e morreu. Ou faleceu e morreu? Lógico. Quando o avô dele morreu, e o pai, toda a família. Ele perdeu tudo. Então ele não tinha mais nada. Apesar de que Saul era um homem rico antes de se tornar rei. Saul tinha posses. Então, quando Mefibosete é concebido, eles tinham grana. Mas, por causa disso tudo, desses acontecimentos, dessas atitudes, ele perde tudo, além de ser incapaz. Então, o nome dele, vergonha, faz jus à situação, tá? Então, nós não temos nada, amém? E ali, continuando. E ele prostrou-se com o rosto em terra. Gente, um aleijado, ele não espera nada. Ele não espera nada, ele foi e se prostrou. E Davi olhou, eu fiquei imaginando a cena. Mefibosete. Davi olhando para ele. Será que ele pôs a mãozinha na cintura? Eu não sei, eu só sei que ele ficou assim. Mefibosete. O que ele pensou naquela hora? No amigo dele, em Jonatas, na aliança que eles tinham feito, naquela amizade que eles tinham firmado, uma aliança de amor. E ali Mefibosete respondeu: sim, sou teu servo. Igual Ziba respondeu. Ziba também falou: sou teu servo. Versículo 7. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, e você comerá
sempre à minha mesa. Davi está tratando essa vergonha, esse incapaz, esse que não tem nada, porque tudo foi tirado dele de igual para igual. Por quê? À mesa com o rei, todos são iguais. Na mesa com o rei, não aparecem as deficiências, porque está todo mundo sentado. Então Davi fala, você vai sentar à minha mesa. Gente, nós somos Mefibosete. E ali, nós recebemos a bondade de Deus por causa de Jesus. Nós estamos recebendo, irmãos. Não, veja, quando o Ziba vai e fala, tem Mefibosete, o aleijado dos pés. Davi perguntou antes, tem alguém capaz? Tem algum artista? Alguém poderoso? Tem alguém importante da família de Saul? Não. Mas Ziba fez questão de falar. Davi não tinha nem perguntado. Mas Ziba falou, olha, ele é aleijado dos pés, tá? Tem sim, é neto de Saul, filho de Jonatas. E é dessa maneira que o mundo, que o inimigo quer que nós nos vejamos. Como um nada, como um incapaz, mas em Jesus nós não somos nada disso. Então nós sabemos bem quem Ziba representa, porque depois ele vai mostrar as asinhas dele, tá? Então, olha aqui que ele restitui, ele devolve para Mefibosete até um lugar à mesa. Irmãos, nós perdemos tudo. Lá no Éden nós perdemos tudo, mas em Jesus Cristo de Nazaré, o homem ressurreto que está vivo, que está reinando, nós temos tudo de volta. Ele nos entregou tudo e nós podemos assentar-se à mesa com o rei. E ali, continuando, versículo 8. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Mas como? Esse menino falando que se igualando a um cão morto? Sim, nós somos como um cão morto. Porque se nós não nos enxergarmos como um cão morto, nós vamos estar cheios de nós. Eu posso, eu faço, eu sou, eu. Não, nós somos como um cão morto. Incapaz, irmãos, nós não temos capacidade de puxar o nosso fôlego se não for por Deus. Se não fosse a misericórdia do Senhor essa manhã renovada, nós estaríamos mortos. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Mas ele fala, como um cão morto, ele estava dizendo, eu não tenho direito a nada. Irmãos, nós não temos direito. Tem uma música muito antiga que fala, o nosso único direito é não ter direito algum. Nós não temos direito a nada. Então, não se assuste com um cão morto, porque essa é a nossa situação. Se não for a graça de Deus, nós não temos absolutamente nada. Nós não somos absolutamente ninguém, somente pelo Senhor. Versículo 9. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor, mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Para Ziba ter 20 servos é porque alguma coisa ele tinha. Ninguém que não tem nada não tem 20 servos para ficar lá, que precisava pagar pelo menos. Então ele tinha alguma coisa. Como Davi devolve tudo para Mefibosete, ele fala assim, olha Ziba, agora você vai trabalhar para ele e vai trazer tudo para a casa dele. Então, os 15 filhos, os 20 servos e o próprio Ziba vão trabalhar para Mefibosete, para vergonha.
Se Mefibosete tinha alguma coisa, olha, eu não quero falar não, mas vai ver que ele, né? Como que ele conseguiu isso? Eu só sei que ele tinha. Não julgue. E eles vão. Então Ziba disse ao rei, versículo 11: teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Mefibosete, os 4 filhos de Saul, os outros 3 não tinham filhos, só Jonatas que teve só esse filho. E aqui fala que Mefibosete teve um filho chamado Mica. Veja bem, esse Mica já era nascido quando tudo isso aconteceu. E sabe qual é o significado do nome de Mica? Só o Senhor Jeová é Deus. Naquela situação, lá em Lodebar, na vergonha que ele tinha perdido tudo, ele fala, só o Senhor Jeová é Deus. Ele reconhece a grandeza de Deus e põe o nome no filho dele. A gente achei lindo isso. Ele não esperou a situação dele melhorar para ele reconhecer, só o Senhor é Deus. Não, quando Mica nasceu, ele já reconheceu. Quem que Ziba representa? O próprio bicho, né? Então, gente, vamos lá agora para 2 Samuel ainda, no capítulo 16, que eu quero que você veja o desenrolar disso aqui. Versículo 16, parte do 1. Agora, nesse meio tempo, tem aquela rebelião de Absalão. Lembra que Absalão fica contra o pai, porque Davi não tomou uma atitude em relação a Tamar, e Absalão se revolta, olha, ele quer, por todo jeito, tomar o reinado de Davi, e se levanta contra o rei. E Davi, o que faz? Foge de Absalão. Então, a maior parte do povo da cidade se reúne com mantimentos, com várias coisas para o rei fugir. Ele tinha que dar no pé. E aqui é a saída dele. Então, olha aqui, versículo 1. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba. Quem que estava esperando? Criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos, carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, que delícia, com frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba, por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu, os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba. Ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Então o rei disse a Ziba, tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Olha só, quem fez esse papel, gente? Quem que tomou tudo do homem por causa do pecado? Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei meu senhor agrade-se de mim. Ali ele vai e ele inventa uma história de que Mefibosete tinha a intenção de permanecer em Jerusalém, porque se o novo rei tivesse que ser eleito ali, ele poderia entrar na concorrência e ele poderia ficar no lugar do rei. E nós vamos ver que, na realidade, não era isso a intenção dele. Não era essa. Mas Ziba monta esse cenário porque ele acredita que Davi vai voltar. Ele acredita que Davi volta a reinar em Jerusalém. E ele fala, não, ele ficou lá. Ele ficou lá, Davi fala assim, então tá bom, devolvo tudo para você o que era dele.
Olha que coisa. Lá vai Mefibosete ficar sem nada de novo. Agora vamos lá no versículo 19. Capítulo 19. A partir do 24. Mefibosete. Amém? 19 e 24. Mefibosete, neto de Saul. Aí Davi nós já estamos na volta dele para Jerusalém, quando Absalão morre, tudo. Aí Davi volta. E quando Davi volta, isso aqui que vai acontecer. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia que voltou em segurança. Mefibosete ficou barbudo, sem trocar de roupa. Será que ele tomou banho? Não sei. Sem trocar de roupa, a aparência dele devia estar linda, né? Uma pessoa que se arrastava. Então, ele permaneceu desde o dia que Davi saiu até ele voltar. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? O rei quis saber. E ele respondeu: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei. Meu senhor, tu és como um anjo de Deus, faz o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Então, para acabar o assunto, vamos, você fica com metade, Ziba fica com outra metade e está tudo certo. Essa foi a decisão de Davi. Mas olha o que Mefibosete fala para o rei. Mas Mefibosete disse ao rei: deixe que ele fique com tudo. Agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Esse deve ser o nosso coração, que não se abala, porque o coração de Mefibosete não estava nas coisas, estava no sentar à mesa com o rei, estava em conhecer e viver e corresponder a essa bondade que estava recebendo. E assim somos nós, pela graça de Deus, nós recebemos essa bondade do Senhor. E como nós temos respondido a essa bondade? Com fidelidade, com devoção, com entrega, com desejo, com o meu coração voltado para conhecer o noivo e não nas coisas que ele tem me dado. Isso são importantes, sim, mas o que me importa é estar assentado à mesa com o rei. Como está o nosso coração hoje? Nós somos Mefibosete, irmãos, incapazes, vou falar de novo, incapazes, perdemos tudo, apesar de sermos feitos príncipes e princesas do Senhor. Nós não temos nada, porque foi nos tirado, com o direito que foi dado a Ziba, ao nosso inimigo. Com todo direito, nós ficamos sem nada. Mas aí chega Davi. Mas aí Deus toma uma atitude. Fala: Eliana, você vai experimentar. Porque como nós cantamos, atrai-me, foi o Senhor que te escolheu. Nós temos mania de falar: eu escolhi Jesus, eu recebi Jesus. Não, foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que te recebeu primeiro. Foi o Senhor que quis você. E ali Davi, o Senhor, o nosso Senhor Jesus, olha com bondade, com graça para cada um de nós que não temos nada, que somos incapazes, mas ele fala: eu quero você à minha mesa. Eu quero que você me conheça, eu quero que você saiba quem eu sou.
Eu quero que você saiba e conheça do meu amor, da minha fidelidade, da minha compaixão. Irmãos, nós temos um Deus compassivo. E é essa bondade de Deus que Ele quer que seja produzida em nós, não para que nós comamos. Nossa, como a Eliana é boa, como que é? Não, eu quero que as pessoas venham e recebam daquilo que de graça eu recebi, porque eu estou dando daquilo que eu recebi. E eu devolvo para Deus, porque uma aliança é assim. Quando Davi faz aliança com Jonatas, quem que era o mais forte nessa aliança? Era Jonatas. Jonatas que estava na posição de mais poder. E Davi era o mais fraco, Davi estava fugindo, Davi estava perdido ali. E assim, agora a figura muda. Davi, que é o mais forte, com Mefibosete, que era o mais fraco. Então ele mostra, ele trata Mefibosete com bondade, ele mostra a bondade de Deus para Mefibosete. E ele retribui com devoção, com fidelidade. Eu volto a dizer, não é porque nós estamos no culto todo domingo, toda quarta, agora no culto de jovens, tem culto de jovens, né, irmãos? Todo sábado, 19h30, 19 horas, Fer e a Bia que estão no comando, vamos orar por eles também agora, acrescentar na nossa listinha. Não é por causa disso, mas é como está o meu coração, o meu interesse em conhecer Jesus, a natureza do meu noivo. E foi para isso que você foi escolhido. Foi para receber essa vontade, essa bondade, experimentar dessa bondade e partilhar dela. Não é para a gente, que glória, Deus é bom, Ele é, e é para dar glória mesmo, mas é para que você manifeste isso, que outras pessoas experimentem dessa bondade do Senhor. Nós somos recipientes dessa bondade, amém? E nós precisamos corresponder e responder a essa bondade.